E finalmente aqui estou eu para falar de validação de diplomas para vocês. Bom, eu sei que muita gente quer vir para a Itália para trabalhar, para validar aí a própria profissão, para estudar na Itália, para fazer uma faculdade ou simplesmente vocês querem validar um diploma de faculdade que vocês já fizeram no Brasil. Enfim, seja qual for o motivo, é muito importante vocês passarem por esse processo de validação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha e hoje estou realmente com muita vontade de falar isso aqui para vocês. Já começando, gente, antes de falar todos os processinhos, tá, para validação, eu já quero avisar para vocês que existem 7 ou 8 consulados italianos aí no Brasil. Você tem que entrar em contato com o consulado mais pertinho da sua casa, tá? Então dá uma pesquisadinha aí para você ver qual é o consulado mais pertinho de você, por quê? Algumas profissões não são validáveis, tá? Eu nem sei se essa palavra existe, validáveis. Enfim, algumas profissões não são validáveis. Finge que existe, se existe, continua, tá? Algumas profissões não são validáveis e infelizmente eu não consigo falar para vocês quais são essas, tá? Vocês vão ter aí que entrar em contato com o consulado e dar uma pesquisadinha. Por exemplo, vocês vão lá e me falam, Verinha, mas psicologia, eu fiz psicologia no Brasil, é validável? Eu falo, ah, sim. A Vera, eu fiz direito, é validável? Sim. A Vera, eu faço técnico de não sei o que, é validável? Eu não posso saber, tá bom? Então, gente, existem tantas profissões nesse mundão aí que eu prefiro que vocês entrem em contato com o consulado e peça a informação mais específica. Hoje a gente vai falar realmente aí de como validar um diploma, mas você dá uma olhadinha para ver se a sua profissão é válida ou não aqui na Itália, certo? E como infelizmente os estudos aí, gente, no exterior, né, no caso exterior seria o Brasil, nem sempre são automaticamente validáveis, na verdade não são automaticamente validáveis, vocês vão precisar correr atrás de 2 documentos importantes, tá? Equivalência de estudo e obviamente você vai pedir pro consulado e a declaração de valor. E qual vai ser o seu primeiro passo para poder concluir aí esse processinho, tá, gente? A primeira coisa é realmente entrar em contato com o consulado e apresentar para eles a sua certidão de conclusão do ensino médio. Sim, você vai ter que ir lá na sua escola, pegar essa certidão timbrada, tá, maravilhosa, e levar ela para o consulado. Eles farão, gente, uma tradução aí com essa sua certidão, tá? E vão lá se assegurar que você completou 12 anos de estudo. Por quê? Aqui na Itália o pessoal estuda 13 anos, tá? São 13 anos consecutivos aí, mas para você vir para cá e continuar os seus estudos ou fazer uma faculdade sem ter que repetir um ano de escola, você vai ter que comprovar 12 anos de estudo. E bom, isso aí, graças a Deus, já é possível, tá? Para quem, eu não sei falar para vocês exatamente o ano, mas eu sou do 95, eu tenho 25 anos agora. E na minha época ainda era a 8ª série, tá? E eles colocaram a 9ª série e ninguém entendia por que eles tinham colocado essa bendita 9ª série que não tinha sentido nenhum. Eu não fiz a 9ª série, eu passei da 8ª, 1º, 2º, 3º grau, mas quando eu estava concluindo o meu 3º grau, eles colocaram a 9ª série. Então, automaticamente, como eu me formei depois dessa nova coisinha aí, no meu, digamos assim, na minha certidão de conclusão do ensino médio, estava considerando 9ª série. E por que esse paranauê todo que eu estou explicando para vocês? No momento que eles colocaram 9ª série, o estudo no Brasil ganhou mais um ano, tá? Então começou a ser considerado 12 aninhos. Mas por que você tem que dar uma olhadinha, independentemente de ter feito ou não essa 9ª série, tá? Porque a gente tem que se assegurar sempre se são válidos ou não, ok? Então entre em contato com o consulado, esse daí tem que ser o seu primeiro passo. E, gente, declara, tá? Declara, dá aí a sua certidão, certinho? A sua certidão de conclusão do ensino médio para você ficar tranquilo. E a partir disso, você pode aí tranquilamente se inscrever numa faculdade na Itália e por aí vai. Porque você, obviamente, está comprovando que você terminou a escola, certo? E, Verinha, caso eu não consiga, o que eu posso fazer? Caso lá tá falando que eu estudei somente 11 anos, o que eu posso fazer? Você tem 2 opções que eu saiba. Como eu disse para vocês, contata sempre o consulado porque eles têm sempre muito mais informações do que nós, né? Mas vocês têm aí 2 opções.
Ou você faz um ano a mais de escola na Itália, então você vem para a Itália, estuda aqui, tá? Faz o seu último ano de escola, só que italiano. Ou você faz um aninho de faculdade no Brasil, tem que passar obviamente em todas as matérias e leva para o consulado também esse seu um ano de faculdade concluído, certinho, sem nenhuma matéria faltando, e esse ano de faculdade será considerado como mais um ano de estudo. E já quero que você me conte aqui embaixo se você presenciou essa mudança aí, gente, de 8ª série para 9ª série. E se vocês lembram dessas coisinhas aí. Eu lembro que na época eu ficava, gente, pra que isso? Nada a ver. Era até feio escutar 9º ano, sabe? Era um pouquinho tipo, ah, que coisa estranha. Conta aqui pra mim saber mais ou menos se vocês são da minha época, pra mim saber. Mim saber não existe, né? Pra eu saber se vocês são aí da minha época, se vocês presenciaram ou não isso, ou se vocês tinham filhos que passaram por essa coisinha, ou se agora é 9ª série ainda, gente. Eu não sei como é que tá, provavelmente sim, mas me conta aqui embaixo. Já aproveita e dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra gente continuar o nosso passo a passo. E Verinha, eu entendi isso daí, pra gente obviamente comprovar que a gente fez a escola no Brasil e tá indo fazer uma faculdade, ou simplesmente a gente tá indo trabalhar na Itália, mas tem que ter aí a certidão de que tá completado o nosso ensino médio, né? Até aí eu entendi, mas eu já me formei aqui no Brasil. Como é que eu faço? Bom, gente, você vai ter que traduzir a sua apostila da faculdade, certinho? Vai ter que levar também a sua declaração, tá? De conclusão da faculdade. Falando lá, olha, traduzindo tudo certinho, olha, eu fiz esses anos, eu fiz essas matérias, eu sou formado em não sei o que, enfim, tem que levar também a tradução e tem que pedir aí, gente, na faculdadinha de vocês, essa certidão de conclusão de faculdade. E obviamente, se você tá com vontade aí de declarar, né, tudo isso, você vai precisar levar alguns documentos. Como, por exemplo, o seu diploma original. Sim, o seu diploma original vai ter que estar sempre com você, independentemente se você está com aquele traduzido do seu ladinho, tá? Então tenha o seu diploma original, lacrado, bonitinho, original, dentro de um plastiquinho para não estragar, pelo amor de Deus, e tenha sempre ele em mãos. O histórico original, como eu disse para vocês, falando lá todas as matérias e os anos que vocês já fizeram, e uma declaração da faculdade, falando, ó, fulana Maria fez tudo, tá? Tá tudo certinho. Então, gente, peça tudo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição todos os nomes certinhos e todos os documentos necessários para vocês, para não ter nenhum problema. Então, vocês podem continuar vendo esse vídeo aqui tranquilamente, sem ter que escrever nada, que eu vou deixar aqui embaixo, tá? E Vera, outra coisa, eu preciso traduzir tudo, mas eu posso traduzir, sei lá, com alguém que mora na Itália, alguma pessoa que fala italiano, traduz tudo pra mim? Não, gente, a tradução tem que ser jurada, certo? Então vocês entram em contatinho com o consulado e caso vocês não conheçam nada, tá? Que, sei lá, faz a tradução jurada para vocês, ou não conhece, sei lá, um lugar pertinho da sua cidade que faça esse tipo de serviço, vocês podem entrar em contato com o consulado e eles vão informar para vocês números e lugares sempre na sua região e pertinho da sua cidade para você poder fazer todo esse processo de tradução, porque nem sempre é fácil. E como eu já disse para vocês, infelizmente eu não consigo dizer para vocês quais são as profissões válidas, tá? Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, mas um exemplo assim basicão mesmo. Sei lá, você se formou em estética no Brasil, ok? Você se formou em estética no Brasil e está querendo vir trabalhar na Itália. O seu certificado é internacional? Será que o seu diploma é válido aqui? Então você entra em contato com o consulado, fala tudo para eles, olha, eu fiz um curso em lugar tal, eu fiz a faculdade em lugar tal, preciso validar, é possível? E vai ser o consulado que vai falar para você se é válido ou não. Por que eu falo isso? Esse vídeo está sendo publicado agora, certo? Talvez, sei lá, psicologia não seja válido, ok? Só que aí o consulado, daqui uma semana, muda tudo, certo? Aí o consulado muda tudo, Brasil e Itália fizeram outro acordo e psicologia vira validável. Aí você simplesmente confiou na minha palavra que fiz o vídeo uma semana atrás com todas as boas intenções desse universo e acaba desistindo. Por quê, gente? Infelizmente, essas atualizações não podem serem feitas aqui, tá? Quando existe já, como eu disse para vocês lá no mercado de trabalho, que inclusive fiz sobre direito, né, sobre advogados,
Eu expliquei para vocês como é possível, né, validar e qual é o processo, tá? Mas isso aí já é uma coisa válida, prontinha, tá bom? Para fazer esse tipo de coisa, vocês têm que entrar em contato com o consulado e falar, olha, eu preciso que a minha profissão seja validada, eu preciso que a minha formação seja validada. Eu estudei nutricionismo no Brasil. Nutricionismo, o que é isso? Existe essa palavra? Nutrição? Enfim, estudei para ser nutricionista no Brasil, é válido. Aí talvez eles te respondam, olha, a faculdade que você fez é válida, mas na Itália talvez você precise de uma atualização, você precise fazer um cursinho a mais, ou você precise, sei lá, gente, de uma matéria a mais ou a menos, enfim. Então tem que dar uma olhadinha sempre com o consulado para vocês terem a certeza completa. Mas eu quero que vocês saibam que é isso. Você precisa da equivalência de estudo, você precisa da declaração de valor para você poder vir para cá tranquilamente, trabalhar, estudar, fazer faculdade, tudo o que vocês quiserem, tá bom? Então vocês já sabem como validar os estudos. Se tiver alguma dúvida, gente, deixa aqui embaixo que eu faço uma parte 2, tá? Esse vídeo foi num geralzão mesmo, para falar para vocês como é possível, porque é mais fácil do que parece, né? Muita gente fala, meu Deus, do que eu preciso, do que eu preciso? Na verdade, você precisa somente da sua equivalência de estudo e da sua declaração de valor. Não é tão difícil assim, o consulado está sempre disponível para vocês. Então, gente, foca nisso e me conta aqui embaixo se vocês têm algum tipo de dúvida. Por quê? Se vocês tiverem dúvidas muito grandes, tá? Eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Eu posso simplesmente entrar em contato com a embaixada ou com o consulado, reunir todas as perguntinhas de vocês e fazer um vídeo a mais sobre isso. Não é um problema, eu tô aqui para isso, para dar informação para vocês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!